Olá pessoal! Nesse vídeo nós vamos aprender como utilizar o plugin Seobra for Revit para criar um orçamento. O instalador fica disponível no site www.seobra.com.br. Faça o cadastro no site do Seobra para conseguir utilizar a ferramenta. Depois de baixar e instalar o arquivo na sua máquina, ao abrir novamente o Revit, você vai encontrar uma nova guia, que será a guia Seobra. Clique nela para visualizar as funcionalidades. Clique no botão Login e informe seu e-mail e senha cadastrados no Seobra. Através do botão Lista de orçamentos, você conseguirá visualizar todos os orçamentos já criados na sua conta Seobra. Nessa tela também será possível criar um novo orçamento. Para isso, clique aqui em Novo Orçamento. Informe um nome e descrição para o orçamento criado. Clique em Salvar e o orçamento criado irá aparecer aqui no início da lista. Clique duas vezes sobre ele para abrir. Na área Dados do orçamento, será possível acrescentar informações adicionais e também selecionar fontes para utilizar no seu orçamento. Para editar as fontes que serão usadas, clique em Editar fontes e tabelas. Para remover uma fonte, clique no X. Para adicionar, escolha uma entre a lista e clique no botão Adicionar. Você poderá selecionar o estado e também a versão que deseja utilizar. Clique em Salvar para registrar as mudanças. Também será possível indicar o BDI usado no orçamento clicando em Editar BDI. Caso esteja utilizando um percentual global para o seu orçamento, basta digitar o percentual e clicar em Salvar. Na aba de Projetos vinculados, serão informados os arquivos relacionados a esse orçamento. Clique no botão Adicionar para associar um arquivo a esse orçamento. Utilize o ícone RVT para procurar pelo arquivo. O nome do vínculo será preenchido com o nome do seu arquivo. Clique então em Vincular. Repita o processo para adicionar o arquivo de outras disciplinas. Nessa tela você verá o nome do vínculo, o caminho aonde está salvo esse arquivo na sua máquina e o status, se está aberto ou fechado nesse momento no seu Revit. É muito importante que o projeto esteja aberto para que seja possível a vinculação de objetos aos serviços. Veja o que acontece quando nós vinculamos um arquivo que ainda não está aberto no Revit. Será exibida uma mensagem perguntando se você deseja abrir esse arquivo no Revit. Clique em Sim. Podem ser associados arquivos no formato RVT e IFC. A extração de quantidades para arquivos IFC depende da leitura e interpretação de dados que o Revit consegue fazer no seu arquivo. Na aba de pré-visualização serão listados todos os objetos encontrados nos seus arquivos. Eles estarão organizados por categoria e será possível perceber se eles já foram associados a algum serviço do seu orçamento. Utilize o pré-visualizador para escolher o projeto que deseja visualizar à direita da tela. A rotação pode ser feita segurando e arrastando o botão direito do seu mouse. Você também pode diminuir a opacidade para favorecer a visualização dos objetos. A aba Template poderá ser usada no futuro para escolher orçamentos criados anteriormente como um padrão para a criação de filtros. O botão Sincronizar pode ser utilizado para atualizar o orçamento de acordo com as últimas atualizações feitas no Seobra em sua versão web. Utilize a parte inferior da janela para criar etapas e serviços no seu orçamento. Para criar uma nova etapa, clique em Adicionar etapa. Nomeie a etapa e clique em Aplicar. Repita o processo para criar as demais etapas do seu orçamento.
Para essa demonstração, nós inserimos 3 etapas. Veja que ao clicar no nome da etapa do lado esquerdo da tela, será aberta a sua área de edição para a inclusão de serviços. Para adicionar um serviço, clique no botão Adicionar. Na tela de pesquisa, busque pelo código ou parte da descrição do serviço. Clique na lupa para pesquisar. O sistema irá mostrar sugestões de acordo com as bases oficiais de custos selecionadas no seu orçamento. Selecione o serviço e clique em Adicionar. Para associar objetos ao serviço adicionado, clique no botão Vincular serviço. Crie então o seu critério de busca de objetos clicando no botão Adicionar. Nesse exemplo, nós adicionamos o serviço de bacia sanitária para cadeirantes da base de custos CEINFRA Ceará. Veja que nós precisamos, então, buscar os elementos relacionados a esse serviço específico. Para isso, nós podemos utilizar o caminho Selecionar no modelo. Dessa forma, você poderá selecionar diretamente no Revit o objeto relacionado a esse serviço. Selecionando diretamente no modelo, o plugin cria filtros para chegar aos objetos semelhantes àquele selecionado. Veja que é possível criar um nome personalizado para esse critério de buscas. O campo Fórmula virá preenchido por padrão com o número 1, para essa situação mais simples, onde nós precisamos apenas contar o número de objetos. Veja que logo abaixo nós temos uma lista com os elementos que atendem a esses filtros e nós encontramos 2 objetos nesse arquivo. Você verá o resultado da soma dos objetos encontrados. Pode escrever observações que auxiliem na construção ou análise posterior desse orçamento e pode clicar então no botão Adicionar e aplicar. Sempre que a quantidade Revit extraída do seu modelo for diferente da coluna Quantidade, você verá a quantidade Revit em vermelho, para que possa analisar a qualidade da informação do seu modelo. Para utilizar a quantidade extraída, clique na engrenagem do serviço e escolha a opção Consolidar a quantidade de projeto. Clique em Sim para confirmar. Dessa forma, o orçamento já será calculado utilizando a quantidade extraída do seu modelo. Vamos ver agora um exemplo em que nós precisaremos criar uma fórmula a partir dos parâmetros de objeto. Para isso, vamos adicionar à etapa de esquadrias um serviço de janelas. O item escolhido para essa demonstração é um código da CEINFRA de janela de alumínio, cuja unidade é dada em metros quadrados. Clique no botão Vincular serviço e adicione o critério de busca. Nessa tela, vamos fazer um pouco diferente, criando os filtros manualmente, através do botão Adicionar filtro. Aqui, veja que você pode escolher entre diversos tipos de filtros que podem ser criados no plugin. Ao selecionar o filtro de projeto, por exemplo, nós podemos escolher buscar por objetos que pertencem ou não pertencem a um arquivo selecionado. Para indicar o arquivo de busca, vamos clicar aqui no botão Lista de sugestões e indicar em qual disciplina o objeto pode ser encontrado. Veja que a lista de objetos já vai sendo filtrada de acordo com o filtro criado. Para adicionar um novo filtro, repita o processo. Para o texto de busca, vamos clicar no botão Lista de sugestões. Você verá todas as categorias encontradas pelo plugin nos seus arquivos. Utilize o campo de busca para acelerar a sua pesquisa.
Crie filtros adicionais até chegar aos elementos que precisa. Agora poderemos utilizar os parâmetros dos nossos objetos para criar uma fórmula que nos forneça a área das nossas janelas. Para isso, vamos retirar o número 1 e acessar o botão Lista de Sugestões para o campo Fórmula. Aqui você encontrará todos os parâmetros do seu objeto. Podem ser parâmetros nativos ou criados por você. Selecione o parâmetro que deseja utilizar. Vamos inserir o asterisco para a multiplicação, acionar novamente nossa lista de sugestões e escolher agora a largura da nossa janela. Veja que dessa forma, o plugin já está nos mostrando aqui do lado o valor calculado de altura vezes largura de cada uma dessas janelas. Para visualizar os elementos que estão sendo selecionados a partir dos filtros criados, clique em Mostrar Preview. Veja que ao selecionar uma janela na lista, nós veremos esse objeto destacado no nosso previsualizador. Para selecionar vários objetos ao mesmo tempo, utilize o Shift do teclado. Para visualizar direto no Revit aonde está esse elemento destacado, você ainda pode utilizar o ícone de visualização. Veja que o plugin alterna a vista e nos leva até a disciplina onde aquele objeto pode ser encontrado, deixando marcado em azul. Para voltar ao orçamento, clique em Concluir. Antes de salvar, vamos apenas modificar aqui o nome do nosso critério, colocando como área de janela. Para recolher o previsualizador, clique em Ocultar Preview. E para utilizar esse resultado de 53,3 metros quadrados, clique em Salvar e Aplicar. Para que o sistema utilize a quantidade Revit no total do serviço, basta consolidar a quantidade de projeto. Agora vamos ver como utilizar um orçamento anterior como modelo para acelerar a criação de filtros no nosso orçamento. Eu vou acessar agora a última aba, a aba Template, e clique em Adicionar para buscar um orçamento que será usado como modelo de filtros. Qualquer orçamento criado na sua conta pode ser usado como um template, basta selecionar e clicar em Definir Template. Veja o que acontece quando adicionamos ao orçamento um código de serviço que já existe no nosso modelo. Aqui dentro da etapa de instalações, eu vou clicar para adicionar um novo serviço e digitar o código de um item que já foi usado no orçamento anterior. Perceba que ao adicionar o serviço ao orçamento, nós já temos a indicação de elementos vinculados, inclusive com uma quantidade Revit. Clicando aqui no botão Serviço Vinculado, nós podemos ver que já foi carregado um critério de busca, que é o mesmo que havia sido utilizado no orçamento modelo. Clicando sobre o critério de busca e no ícone de edição, nós podemos ver os filtros que foram usados no orçamento modelo. Veja que para esse serviço, de joelho, 90 graus, PVC, série normal, esgoto e diâmetro nominal de 100 milímetros, nós precisamos criar vários filtros até chegar aos objetos que representam corretamente esse item. Veja que além dos filtros de projeto, categoria, família, foi preciso utilizar dois filtros de parâmetros, um para chegar ao diâmetro de 100 e outro para chegar corretamente ao ângulo de 90 graus. Veja que uma vez carregados, os filtros também podem ser excluídos ou editados. Então, mesmo que o seu template utilize, por exemplo, um projeto diferente, será possível editar e redirecionar a busca para o projeto correto.
Perceba também que o filtro de parâmetro é o único que pode ser usado mais de uma vez dentro do seu critério de busca de objetos. Vamos ver agora um outro exemplo interessante que nós temos dentro do plugin. Eu vou acessar a nossa etapa de fundação e estruturas e adicionar um serviço. Esse código também está presente no nosso template, por isso eu já consigo observar a identificação de objetos vinculados a esse serviço e uma quantidade Revit. Clicando aqui no botão Serviço Vinculado, nós vemos que podem ser criados para um mesmo serviço diferentes critérios de busca. Nesse exemplo, o serviço de concreto teve os seus volumes calculados separadamente de acordo com os diferentes elementos que existiam no projeto. Então, nós temos critérios para o volume de concreto de sapatas, baldrames, vigas e pilares. Perceba que através da janela de lista de critérios de busca, também é possível visualizar os elementos diretamente no Revit e abrir um pré-visualizador. Clicando aqui no Mostrar Preview, nós podemos escolher o projeto de estrutura e selecionando aqui o critério de busca, o plugin vai nos mostrar em azul o item selecionado. Você também pode utilizar o ícone de visualização para enxergar esses objetos diretamente no Revit. O plugin irá modificar a vista ativa e nos levar até a vista onde aqueles objetos podem ser encontrados. Para voltar ao orçamento, clique em Concluir. Por padrão, o campo Fórmula da área de lista de critérios virá preenchido com a opção de somar todos, mas você também pode utilizar a lista de sugestões e trabalhar com esses critérios separadamente para criar fórmulas personalizadas. Vamos ver agora como nós podemos criar a nossa memória de cálculo. Para isso, clique aqui em Consolidar memória de cálculo. Clique em Sim para consolidar os serviços que ainda não tiveram a quantidade Revit atribuída. E, em seguida, salve o arquivo em um local aí no seu computador. Agora, nós já podemos fechar o orçamento e acessar a nossa memória de cálculo através do botão Abrir memória de cálculo. O arquivo em Excel gerado nos mostra, na primeira aba, um resumo das associações feitas nos serviços. Você verá o nome do seu orçamento, os arquivos vinculados a ele, em seguida, a lista dos serviços e critérios de busca criados. Veja, por exemplo, que aqui nesse serviço de concreto, nós temos a descrição dos critérios de busca utilizados e os filtros que nós colocamos. Veja também que nós temos aqui ao lado o valor de cada um desses critérios e, em seguida, o somatório de todos eles. Clique em Detalhar para visualizar, item por item, quais foram os elementos contabilizados nesse critério de busca. Veja, por exemplo, dentro do detalhamento do serviço de concreto, o volume de concreto das sapatas como primeiro critério usado. Nós temos aqui o projeto, categoria, família, tipo, nível, ID e quantidade de cada um dos elementos. Através do ID dos objetos, nós conseguimos destacá-los na tela do Revit. Para isso, selecione um ou mais IDs e na tela do plugin, escolha a opção Highlight no Revit. Veja que o plugin irá destacar em azul os elementos selecionados na sua memória de cálculo. Clique em Concluir para fazer uma nova seleção. Também é possível, a partir do Revit, selecionar objetos para serem destacados no seu arquivo de memória de cálculo. Para isso, clique no botão Highlight no Excel, clique em OK nesta mensagem e selecione os objetos que deseja destacar. Clique em Concluir e, ao voltar no seu arquivo em Excel, será possível visualizar em amarelo os IDs dos elementos selecionados. Você também pode
abrir novamente o seu orçamento a partir da sua vista do Revit. Para isso, clique em Orçamentos do projeto e o plugin irá mostrar apenas os orçamentos que foram associados a esse arquivo. Clique 2 vezes sobre o orçamento que deseja abrir. Na aba de previsualização, você poderá escolher categorias e verificar se há algum objeto que não tenha sido associado a um serviço. Bom, pessoal, é assim que você pode utilizar o plugin Seobra for Revit para criar orçamentos e fazer associações entre serviços e objetos modelados. Até o próximo vídeo.